E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse sabadão, dia 1º do 3, né? Iniciamos aí, sabadão de carnaval. Quem tiver na folia, por aqui vai ser muito trade, muita análise, muitas oportunidades. Pelo menos eu espero que seja uma semana muito boa de jogos aí pra gente. Para começar, vamos trazer aqui Kaiserslautern contra Regensburg, cara, um jogo bem interessante. A gente tem o Regensburg, de longe o pior time da Bundesliga, cara, um time que fora de casa, 11 partidas, só tem um empate contra o Bright White e 10 derrotas, cara, realmente muito mal, pior colocado. Para mim aqui um time que as chances de sair aqui desse rebaixamento são mínimas, quase zero, e vai pegar do outro lado o Kaiserslautern, terceiro colocado, um time que vem bem, um time que tá tentar buscar essa disputa. Então, cara, eu realmente acho que é um jogo para tentar esse lei Regensburg, para tentar ficar a favor do time do Kaiserslautern. O time do Kaiserslautern tem uma vantagem aqui na bola aérea, principalmente porque a bola do Regensburg é bem ruim defensiva, a do Kaiserslautern é ok, é boa. Então, acho um jogo bom para lei e um jogo bom para tentar também esse lei Regensburg. Próximo jogo que eu trago é para FA Cup, é o jogo único, aqui já é oitavas de final. Então, a gente tem o Crystal Palace contra o Millwall. Aqui, time de primeira divisão contra a segunda. Cara, o time do Millwall não é um time que está se destacando na segunda. O Crystal Palace também não vem com a melhor campanha do mundo na primeira, mas está se mantendo. É um time mais forte, mais tradicional. Não tem jogo fácil nessa FA Cup, mas eu acho que o Crystal Palace é melhor, está dentro de casa, jogo único. Então, jogo para tentar um lei Millwall, para tentar ficar a favor do time do Crystal. Próximo jogo, já na Championship, vamos ter o Leeds contra o West Bromwich, cara, o Leeds que vem aqui na liderança, 75 pontos, tá um campeonato bem legal, bem interessante. Ainda falta bastante rodada, porque é muita rodada nesse campeonato, né? Tem 34 jogos já e ainda assim falta muitas. São 46 rodadas, faltam 12 rodadas. Cara, primeiro contra quinto, mas a gente tá falando do Leeds, melhor campanha, melhor mandante, só tem uma derrota e 2 empates dentro de casa, vai pegar o West Bromwich, que também é um visitante bom. Mas, cara, o Leeds vem muito encaixado, vem muito bem, é um time muito forte e o West Bromwich vive um momento péssimo. O West Bromwich aqui fora de casa, cara, só venceu a última vez 10/11, vem de muitos empates, muitas derrotas, não vem jogando muito bem. Pra mim, um jogo totalmente para ler o West Bromwich, para ficar a favor do Leeds. A bola aérea do Leeds é muito boa, eu já falei isso. Jogo passado, o Leeds saiu perdendo pro Sunderland, recuperou, gol de bola aérea. No jogo passado, nesse aqui foi o retrasado, o jogo passado que o Leeds jogou fora de casa, remontou também 3/1, bola aérea também teve gol, cara. Então é um ponto forte, então vale a pena explorar. 11 horas da manhã vamos ter Atalanta contra Veneza, cara, Atalanta que vive um momento péssimo, talvez o pior momento deles na temporada, mas ainda assim é um time bom, é um time aqui que tá tentando buscar, que tá na disputa do título, é claro que a Atalanta tá na disputa do título, tem 3 pontos de diferença para a Inter na liderança e ainda faltam aqui 12 rodadas para terminar o campeonato, tá muito nessa busca, então precisa vencer a qualquer custo, cara. Esses empates, essas derrotas estão fazendo muita falta para a Atalanta. Imagina que se a Atalanta tivesse ganhado desse Torino, tivesse ganhado desse Cagliari, que na minha cabeça, quem quer ser campeão precisa. Já seria 4 pontos, a Atalanta hoje seria a líder do campeonato. Então, cara, a Atalanta precisa muito reagir. E do outro lado vai pegar o Venezia, pior time do campeonato, cara. Não ganhou de ninguém fora de casa, tem 4 empates e 9 derrotas, cara. Um time muito fraco, muito frágil mesmo. Então, cara, me desculpa a Atalanta falar isso, mas se você quer ser campeão, a Atalanta que eu acho que nunca foi campeã italiana. Posso estar cometendo uma gafe aqui. Da época que eu acompanho o futebol, nunca foi. Antes, no passado, pode ter sido muito distante, não sei. Se ela foi ou não foi, manda aqui nos comentários pra mim, eu não sei realmente. Mas atualmente não foi, né? Então, cara, chance aqui para a Atalanta brigar por esse título, precisa muito dessa vitória e é um jogo total para a Atalanta. A Atalanta que já caiu na Champions, tá até conferindo aqui que eu tô com a lista dos jogos em cima, não tem mais Champions para jogar, foco total no campeonato italiano, então é isso aqui, é ir para cima, é ir buscar. A Atalanta também que já não tá mais na Copa da Itália, já caiu, então é só isso que tem para jogar. Lá na Romênia vamos ter a Universidade de Cluj, time que vem muito bem fora, dentro de casa, muito forte, race recente boa. Vai pegar pelo outro lado do Botoçani, que é um time que não vem bem. Ganhou a última ali do Glória Buzal, que é um time bem mais fraco, mas fora isso só derrotas, sofrendo sempre primeiro, muito mal.
E a Universidade do Cluj, cara, é um dos times aqui que está na competição forte para tentar essa liderança, para ir para essa fase de disputa de título bem. Aqui na Romênia está muito disputado o título, muito em aberto. A gente vê aqui do sexto aqui 45 pontos, pro primeiro 52, o segundo aqui com 51, tá tudo aberto, tudo muito disputado. Vai pegar um time lá de baixo, então, cara, um jogo muito interessante pro Universidade do Cluj, um jogo muito interessante para esse Lei Botoçani. Universidade do Cluj é um time muito bom de bola aérea e o Botoçani é um time muito ruim. Então, sim, bolas paradas para a Universidade do Cluj são muito interessantes. 11h30 da manhã vamos ter o jogo aqui entre São Paulo e Borussia Dortmund, cara. É um jogo interessante, porque o time do São Paulo é um mandante muito fraco, é um time que está com bastante dificuldade, que está com risco de ser rebaixado. Tem até uma vantagem aqui de 4 pontos para o Bochum, mas não é tão interessante. O Dortmund vem muito mal no campeonato alemão e precisa voltar a ganhar, cara, se quiser brigar aqui pelo G6 para se qualificar em alguma coisa. O Dortmund realmente, mano, tá muito mal. A gente vê aqui a race do Dortmund fora de casa, mano, muito ruim, só 2 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, cara, perdeu mais que o São Paulo, beleza que é em casa, mas é foda. O Dortmund fora de casa, cara, tá um terror. O Dortmund fora de casa tá com campanha quase de rebaixado. Muito ruim. Então, cara, isso já me dá um alerta grande. Outro alerta grande desse jogo é o fator do Dortmund ter um jogo contra o Lille, mas pelo menos é em casa e não vai precisar viajar. O jogo do Dortmund é dia 4, na terça-feira, então o Dortmund pelo menos vai ter domingo, segunda para descansar, só joga na terça, mais ou menos 3 dias. E não vai viajar, vai ser em casa, apesar que lá as viagens são tudo muito perto, né? Mas, cara, de todo jeito, eu trago ainda esse Lei São Paulo, porque apesar de tudo, eu sei que o time do Dortmund não é tão ruim, cara. Tá numa fase mal, mas não é tão ruim. Eu acredito que pode começar a virar. Eu acredito que vai vir com tudo. Teve a semana para descansar, então eu não acredito que vai poupar, não. Acho que vem bem para esse jogo e vem bem para o outro. Então, gostei da odd. Eu acho que vale a pena ver o jogo. No mínimo, assistir vale muito a pena. Próximo jogo, vamos ter o Red Bull Leipzig contra o Mainz, cara. O Leipzig que teve jogo no meio da semana de Copa e agora vai enfrentar o time do Mainz. O Leipzig que está sendo um mandante ok, pelo menos consegue muitos empates, não perde tanto, mas também não vem tão bem assim. O Leipzig que está aqui em 6º colocado, tem chance de galgar posições melhores, está aqui na disputa. A gente vê aqui que do Leipzig para o Frankfurt, que é o terceiro, são a diferença muito pouca de pontos. É muito importante, cara, que até o quarto vai para a Champions League, o Leipzig ir para a Champions League novamente. Esse ano fez uma campanha muito ruim. O Leipzig, dentro de casa, igual eu já mostrei, não vem tão bem. Está enfrentando aqui o 5º colocado, mas fazendo uma campanha muito boa. E o mais fora de casa também não é um time que vem mal. Nenhum está em competição europeia mais, então o foco total é aqui no campeonato. E, cara, eu acho que dá pra olhar, cara, esse lei mais. Não acho um lei fácil, principalmente porque o Leipzig não vem jogando bem. Então, bem duro esse lei. Mas eu não gosto de descartar os grandes times, porque eu penso que a qualquer momento eles podem voltar a jogar. Eu não tô vendo isso acontecer com o Leipzig. Eu acho muito mais fácil no Dortmund, mas eu trouxe. Próximo jogo, vamos ter o Gent contra o time do Clube Bruges, cara. O Clube Bruges que estava na liderança do campeonato até pouco tempo, rodadas atrás, e aí começou a dar uns vacilos. Começou a vacilar, começou a perder umas rodadas, perdeu aqui pro Antwerp, depois empata com o Sint-Truiden. Tem que lembrar também que o Clube Bruges estava na Champions, conseguiu a vitória em cima da Atalanta, foi ele que eliminou a Atalanta, então a Champions afetou muito eles no campeonato, pouparam mais no campeonato, não estão tão focados, e vão enfrentar o time do Gent que vem de uma race melhor. Cara, é complicado, o Bruges, igual eu falei, tá numa competição muito difícil que é a Champions, eles vão focar lá, com certeza, não vão abandonar o campeonato, mas vão focar. Eu acho que o Bruges é bem favorito para esse confronto, mas o Genk não é um time, o Gent não é um time ruim, e o Bruges, terça-feira, novamente tem jogo dentro de casa contra o Aston Villa, que não é um adversário fácil. Cara, o Bruges não vai achar adversário fácil mais na Champions. Todo mundo vai ser difícil para eles, todo mundo vai ser jogo duro, então é um confronto complicado. Deixa eu só conferir aqui se o Gent estava na Conference, eu acho, mas ele já caiu. Não tá mais, não tá mais, já foi embora. Então aqui só temos Gent 100% focado e Bruges na Champions. Outro lei que, se não fosse a Champions, eu achava bom lei, gente, mas com a Champions eu fico em dúvida. Então,
muito cuidado. Próximo jogo vamos ter o Volos, cara, um time muito fraco contra o Ares, apesar do Ares não viver uma temporada tão boa, o Volos é muito ruim, cara. Então, eu gosto desse jogo, acho que é um jogo pro Ares, acho que é pro jogo pro Ares tentar melhorar suas colocações, tentar melhorar, ganhar alguma pontuação. Nenhum dos dois está mais em competição europeia, foco total. Próximo jogo é o Esca contra Racing Ferrol. Racing Ferrol é um time que para mim também é muito fraco na La Liga 2. O Esca é um time que vem bem, que faz partidas boas, tem um pouco de dificuldade de dar um padrão, gosta de jogar um pouco mais no estilo reativo, mas é um mandante muito forte, perde muito pouco dentro de casa e vai pegar o Racing Ferrol, que é um visitante também que não vem muito bem, nem em casa nem fora. O Racing Ferrol vem bem mal, então acho que pode ser um lei interessante. O time do Esca é um time que explora bem as bolas aéreas, principalmente os escanteios. Já peguei alguns gols de escanteio dele, então também vale a pena ficar ligado nisso. Próximo jogo lá no campeonato holandês, a gente vai ter o time do Utrecht, cara, que vinha numa race muito forte e simplesmente começou a desandar. Perdeu pro Feyenoord, ganhou do Heracles, aí perde pro PSV, empata com o Go Eagles, perde pro Fortuna, empata com o AZ, perde pro Almere City. Cara, engatou assim mesmo uma porrada de jogos ruins, vinha numa campanha muito forte, tá aqui em quinto. Como mandante não vem tão bem, é o melhor visitante, mas como mandante deixa muito a desejar. Vai pegar o NAC Breda aqui, que é o 10º colocado, que não é um visitante bom também. Então isso traz um fôlego a mais. Eu acho que é uma grande oportunidade para o Utrecht voltar a ganhar. O Utrecht que não está em competição europeia também, já acabei de verificar. Então fica só o time do NAC Breda aqui para ele enfrentar. Foco total em voltar aqui para conseguir boas vagas, para tentar aqui uma qualificação, quem sabe, para a Champions League. Tá muito na disputa. A gente vê que dele para o Feyenoord é só saldo de gol, diferença, pontuação é a mesma, então só depende dele. Próximo jogo que vamos ter é lá na Ligue 1, a gente vai ter o Saint-Étienne contra o Nice, cara. O Nice que vem aqui em terceiro colocado, a gente vê aqui que essa disputa de segundo, terceiro colocado, por essas vagas aqui, Champions League, tá muito aberta ainda, tendo em vista que só o PSG que tá muito disparado, os outros times estão aqui 100% na disputa. O Nice que... só conferir... Já caiu também, eu acho que o Nice estava em competição europeia, já caiu. Não vou lembrar de para quem foi, muitos jogos, né? E vai enfrentar o Saint-Étienne, que está aqui com risco de rebaixamento. Cara, o Saint-Étienne não tem sido um time tão ruim assim dentro de casa. Vem aqui com a campanha até ok, mas vai enfrentar o time do Nice, que é um bom mandante, é um visitante médio. Eu acho que é um jogo que dá para encaixar esse Lei Saint-Étienne. O Saint-Étienne vem muito mal nos últimos jogos, o Nice vem mais ou menos. Eu acredito que o time do Nice é um pouco melhor, então acredito que pode ser um ponto a se explorar. Na bola aérea, o Nice não se destaca tanto, mas o Saint-Étienne tem bastante dificuldade na defesa. Então sim, ainda pode ser que seja um jogo a se explorar aqui. Próximo jogo vai ser o Rapid Viena, que eu trago aqui contra o Altach, apesar do Rapid Viena vir de 2 derrotas que me incomodam um pouco. A volta, terminou perdendo antes da volta e depois iniciou perdendo aqui de novo, mas vai pegar um time muito fraco, que é o time do Altach. E o Altach conseguiu abrir a volta ganhando, mas vinha de uma race muito ruim. Não acho que é um jogo tão simples, tão fácil, principalmente pelo delay, mas para mim o time do Altach ainda assim é um dos times bem ruins, que está com uma situação muito complicada, e o Rapid Viena é bem melhor. Então acho sim que pode encaixar o Lei Altach aqui em alguns momentos do jogo. Próximo jogo lá na Série B da Itália, a gente vai ter aqui líder contra vice-líder. Vamos ter o Sassuolo, cara, de longe o melhor time. 13 partidas, 11 vitórias, somente um empate e uma derrota que já fazem meses que aconteceram dentro de casa. Um time que mesmo quando sai perdendo consegue buscar, um time muito forte. E o Pisa, que está sendo um time bem inconstante, que não está ganhando com facilidade seus jogos, está tendo bastante dificuldade e vai enfrentar o Sassuolo. Cara, não tem. O Pisa provavelmente vai dar trabalho. O Sassuolo não é um time de dar padrão fácil, então acho que esse lei não vai ser fácil. Mas para mim é um jogo muito puxado para o Sassuolo. Eu acho que é só de 1,95. Até a Panther tem bastante valor por tudo que a gente tem visto das equipes. Acho também que vai ser um jogo bem over, tendo em vista que ambas as equipes têm uma média boa de gol. A gente vê aqui o Pisa um pouco mais under, mas o Sassuolo é um time bem mais aberto. Então acho que também é um jogo bem interessante. 2 da tarde vamos ter um confronto muito importante aqui entre Napoli e Inter para esse campeonato. Como eu falei, cara, o campeonato está muito em aberto. A Atalanta, se ganhar, vai a 57
E aqui a Napoli e Inter vão se enfrentar. Então, imagina que a Atalanta ganha o jogo dela, que é um jogo teoricamente fácil, 57. Se acontece um empate, Inter líder por 1 ponto e a Atalanta toma a liderança da Napoli. E a vice-liderança da Napoli, o campeonato se embola mais. Quem ganhar, abre uma grande vantagem aqui. No máximo ali de 3 para caso a Atalanta ganhe para Inter e de 2 aqui para Napoli, mas ainda assim vai ter uma vantagem, cara, que pode desgrudar um pouco mais os pontos. Então, é um jogo extremamente importante para o campeonato. Hoje, falando de momento, eu vejo a Inter no momento melhor, a Inter no momento que tá mais forte na temporada. Eu já falei várias vezes para mim que quem é o grande time da Itália hoje para mim é a Inter. Ela assumiu a liderança, ela tava atrás e eu falava, cara, a Napoli tá jogando bem, a Napoli é um time bom, mas a Inter é melhor. Na tradição, não tem como comparar. Para mim, a Inter é mais forte. Quando a gente vê o histórico aqui, a gente vê que a Inter domina, mas que são jogos sempre difíceis. 1-1, 1-1, 1-0, 3-0. Aí tem esse aqui, na época que a Napoli foi campeã, 3-1 Napoli, depois Inter, depois empate, depois Inter. No histórico geral, a Inter é melhor. Agora tem um grande porém. A Inter tem jogo de Champions League fora de casa na Holanda na quarta-feira contra o Feyenoord. Eu não acredito que a Inter vai poupar nesse jogo. Não acredito. Acho que eles vão vir muito focados para esse jogo e vão até talvez menosprezar um pouquinho o Feyenoord e ir também titular lá, mas vão estar muito mais focados nesse jogo. Entre a Napoli e o Feyenoord, eu concordo que o Napoli é bem mais difícil que o time do Feyenoord, então não acho errado aqui, principalmente que a Inter deve querer ser campeã de tudo e tentar ganhar o máximo possível. Acho que vai ser um jogo muito interessante, muito bom, mas muito difícil de se trabalhar. Na bola parada não tem como comparar. A Inter é muito melhor ofensivamente, mas a Napoli é muito melhor defensivamente. Então a gente vai ter um confronto aéreo muito equilibrado, muito difícil. Os pontos que mais a Napoli vacila são chutes e gols de fora da área e contra-ataques. E é um dos pontos fortes da Inter, então ela tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente que eu acho que a Inter vai tentar jogar um jogo onde se desgaste menos por ter Champions League. Jogo muito interessante para gols e vale muito. Então pode ser bom para remontadas, mas para o Lei eu acho bem difícil. Próximo jogo é a Universidade Craiova, cara. Para mim, o melhor futebol hoje da Romênia. A gente vê ele aqui em quarto colocado, mas eu gosto muito do Craiova, principalmente para trabalhar. Pode ser que não seja o líder, para mim é um time que vem forte para disputar esse título, não tem o melhor elenco, mas, cara, é um time que envolve, que joga bem, que vai para cima, que tenta realmente o jogo, e eu tô gostando muito disso neles. Vão pegar o Faru Constanta, um time bem mais fraco, um time que tem dificuldade fora de casa, então para mim é um lei totalmente Faru, é um jogo totalmente para ficar a favor do Craiova. O Craiova tem uma bola aérea muito boa, muito forte, e o Faru também. Então, jogo bom para a bola aérea, pode sair gol dos dois lados, mas eu provavelmente vou trabalhar mais do lado do Craiova. Próximo jogo que eu trago é o jogo do Basel contra o Sion. O Sion é um time que está sofrendo bastante, está tendo bastante dificuldade, vem de 4 derrotas seguidas, desde a volta aqui no dia 26/1, só perdeu, não ganhou nenhuma, tinha parado antes da pausa com a vitória e depois só derrota. Já o Basel, quando voltou aqui, voltou de 2 vitórias e agora o empate contra o Lausanne, mas é um time que vem muito bem, líder do campeonato, o campeonato está super disputado, e o Sion, pelo outro lado, está ali numa situação difícil, tem que tentar sair dessa relegation, mas é bem difícil. Tem 7 pontos para tirar. Um campeonato, cara, que tá muito equilibrado aqui. A gente pode dizer aqui do Zurique para frente é loucura. Aqui, ó, a gente vê aqui Lausanne dentro. Próxima rodada já sai. Tá muito equilibrado no detalhe. E é por isso que é extremamente importante a vitória do Basel. E eu gosto muito desse Lei Sion aqui. Próximo jogo vamos ter Real Betis contra o Sociedad. Cara, o Real que tá tendo aí, cara, não dá para dizer que é uma rodada fácil de jogos. Real pegou o Sociedad pela Copa do Rei, semifinal, fez uma boa vitória, ganhou com os reservas, poupando alguns jogadores. Rodrigo não jogou, Bellingham não jogou, Mbappé não jogou, jogou Endrick, que fez o gol, e conseguiu sair vitorioso. Isso é muito bom. O campeonato não tá fácil, a gente vê aqui o Barcelona e o Real empatados, e o Atlético de Madrid vindo por 1 ponto. Vai pegar o 7º colocado, que é o Betis, que não é um adversário fácil.
É um adversário que dificulta. É um mandante chato, não vem com a melhor campanha dentro de casa do mundo, mas o Real também não vem com a melhor campanha dentro de visitante. Vem de 2 jogos difíceis, perdeu pontos. Esse jogo eu acredito que o Real vem para tentar ganhar, mas o Real também tem um confronto muito difícil na terça-feira contra o Atlético de Madrid dentro de casa. Então pega um Betis, mas para mim eu acho que vai pegar mais focado na Champions League. Então podemos ter peças faltando, podemos ter o time poupado. Acho que o Real vem como favorito para esse jogo, isso é incontestável. Mas o time do Real tem um jogo muito importante na terça-feira e muito difícil. Que apesar do Atlético de Madrid ser filho, ser o pai apesar do Atlético de Madrid ser o filho do Real, sempre perder pro Real nesse tipo de competição aí de Champions League, ainda assim sempre dificulta, então não dá para subestimar. O Betis, por outro lado, vai estar aí na Conference League contra o Vitória de Guimarães, joga na quinta-feira às 2h45 da tarde dentro de casa. Também é um jogo importante, é um adversário bem mais fácil que o Real Madrid, é dentro de casa, o adversário dele não vive o melhor momento, como ele também não, mas o jogo é só na quinta, então tem domingo, segunda, terça e quarta para descansar. Então acho que para o Betis dá para vir 100% focado para esse jogo, então o Lei Real se torna bem difícil. 2h30 vamos ter o Frankfurt contra o Leverkusen, cara. Jogo interessante. O Leverkusen, que é um time que tá tentando aqui encostar, tá tentando dificultar a vida do Bayern de Munique, mas não tá fácil porque tá empatando demais esse ano. Muitos empates, tá perdendo pouco, né? Praticamente eu acho que só perdeu aquela partida pro Leipzig, foi? Só tem uma derrota pro Leipzig já no comecinho da temporada. Fora isso, cara, fora de casa não perdeu para ninguém, muitos empates, igual eu falei, muitas vitórias também. Vai ser um time que vai complicar, que vai dar trabalho pro Frankfurt, mas o Leverkusen pega ninguém menos que o Bayern de Munique na Champions, cara, na quarta-feira também. Então, é um jogo bem complicado. O Bayern vai ter um dia a mais de descanso porque vai jogar na sexta, né? Então, cara, eu não acho um jogo fácil. O Frankfurt é um time chato, é um time que joga bem, é um time que dá trabalho principalmente para os grandes aqui, ó. Ganhou do Dortmund, empatou com o Bayern naquele jogão ali 3-3, que foi loucura. Não vai dar facilidade. Quando a gente olha aqui o confronto direto, a gente vai ver que ultimamente o Leverkusen tem tido muita vantagem. Na ida aqui, o Leverkusen ganhou dentro de casa de 2-1, mas foi um jogo apertado, 1-1, depois o Leverkusen ganhou ali. Ano passado que o Leverkusen estava muito bem, ganhou as duas. Depois, 2023, Leverkusen. 2022, o Frankfurt ganhou a última vez. O Leverkusen tem todo o histórico a favor dele, mas eu acho que vai ser um jogo difícil, principalmente porque o Leverkusen tem esse jogo contra o Bayern. E eu não sei se o Leverkusen vai vir com força total aqui e não tá com um pouco com a cabeça no Bayern de Munique. Apesar de, recentemente, o Leverkusen ter sido uma pedra no sapato do Bayern nesse tipo de Copa, de confronto de Copa, porque eliminou o Bayern 2 anos seguidos na Pokal. Não foi 2 anos seguidos, desculpa. Eliminou esse ano e teve outra eliminação que eliminou o Bayern, de ter tirado alguns títulos do Bayern, né? Foi campeão ano passado da Bundesliga e da Pokal. Não pode menosprezar o Bayern, que para mim hoje é mais time que o Leverkusen. O Frankfurt também vai jogar na Europa League na quinta-feira, 5 horas da tarde, contra o Ajax, lá na Holanda. Também não é um jogo fácil. Mas como é na quinta, é aquela mesma situação. Eu acho que o Frankfurt tem um dia a mais para dar aquele reset na cabeça e vai estar mais focado aqui contra o Leverkusen em dificultar esse jogo. Então acho que é um jogo para Frankfurt, mas para ter muito, muito, muito cuidado. No quesito bola aérea, 2 times bons de bola aérea, mas para mim o Leverkusen é melhor ainda. Ambos os times perderam jogadores importantes. O Omar Mamouche aqui saiu do time do Frankfurt, que era o principal batedor, foi para o City. Eu até confundi uma vez que ele era do Leverkusen. Então isso dificultou bastante a bola aérea do time. Seguindo, vamos ter 14h30 o Celtic contra o St. Mirror. O Celtic que vem muito bem. Celtic aqui líder, dispensa comentários, muito forte. E, cara, jogo para ficar a favor do Celtic, jogo para Leicester Mirror, Celtic que já foi eliminado da Champions pelo Bayern de Munique. Besiktas contra o Kayserispor, Besiktas que vem melhorando, que vem aqui galgando as posições, vem brigar aqui por essa terceira posição, que a segunda é muito difícil, então tem que tentar brigar para pegar essa Europa League. Vai pegar um time lá de baixo que está brigando para não ser rebaixado, Besiktas muito favorito
acho que é um jogo para o Lei Kayserispor. 15 horas vamos ter o Panathinaikos contra o Panetolikos. Cara, o Panetolikos é um time que vem fazendo uma campanha até bem ok, mas recentemente está com bastante derrotas. Também contra os times melhores, perdeu aqui para o AEK, perdeu para o Ares, acabou ganhando do Volos, que é um dos piores times, né? E agora vai pegar um Panathinaikos. Um Panathinaikos que conseguiu se classificar no último momento ali contra o Vikingur. E, cara, que vem numa recente boa. Ganha do PAOK, ganha do AEK. Depois OIF, Volos, que eram mais tranquilos, mas vem ganhando seus jogos. O AEK, o Panathinaikos vai pegar um adversário muito difícil na Conference, que é a Fiorentina, mas é só na quinta-feira. Então acredito que o Panathinaikos também vem com um bom time aqui e pode ser um lei Panetolikos. Arouca e Porto, outro jogo interessante. O Arouca não é um time bobo dentro de casa, faz bastante tempo que não perde. O último jogo aqui que perdeu foi pro Benfica, mas também não vem ganhando. Do outro lado, o Porto, cara, é um time que tá tendo bastante dificuldade fora de casa. Tava vários jogos sem vencer, acabou ganhando o último contra o Farense. Isso me dá eu fico um pouco desconfiado aqui do time do Porto, principalmente por não estar conseguindo vencer tantos jogos fora, mas também não tem competição europeia, está 100% focado aqui, tem que tentar ainda dificultar aqui a vida do Benfica, a vida do Sport, tentar voltar para essa briga pelo título, mas está difícil, porque tem 6 pontos de vantagem os times. E de toda maneira, tem que tentar garantir pelo menos sua Liga Europa, porque o Braga está na cola. Então precisa da vitória aqui o time do Porto. Tem uma bola aérea melhor, para mim é um time que está se encontrando após muitas perdas nas janelas de transferência. Então acho que o time do Porto pode dar um lay aqui, mas não sei se vai ser muito fácil. Próximo jogo vamos ter o Groningen, um time que vem de 2 vitórias, que dentro de casa está começando a dificultar para os adversários, e vai pegar o Twente, cara, que é um time que vem muito mal fora de casa, que está tendo muita dificuldade, que já foi eliminado da competição europeia, que o foco agora é o campeonato aqui, mas realmente não vem jogando bem fora de casa. Vem muito mal. E vai pegar um Groningen, que é um mandante ok. Cara, eu ainda fico de olho aqui no Twente, ainda acho que o Twente é mais time, é melhor equipe, mas as estatísticas estão contra o Twente. Então, quem for trabalhar esse lei Groningen, muito cuidado. Não é um lei fácil. Não é um lei fácil. Cara, que loucura. Já tá com quase 30 minutos de vídeo. Muita coisa. Próximo jogo vamos ter o Lorient, cara. Um time que vem muito bem. Acabou perdendo a última pro Laval, mas vem muito forte. Vai enfrentar o time do Rodez. O time do Lorient, primeiro colocado, tá aqui num campeonato muito disputado. O Paris e o Duquet estão na cola, então precisa ganhar de qualquer jeito. O Rodez não está muito bem, também tem que se cuidar para não ir para o rebaixamento. Então, jogo para ler Rodez para tentar ficar a favor do Lorient. O Dinese e Parma, cara, outro jogo difícil. Eu trouxe principalmente pelo Parma. O Parma piorou muito. Era um time que dificultava demais, mas não está mais assim. Está tendo muita dificuldade. Então, acho que é um bom jogo para o Udinese tentar ganhar aqui. A Udinese que não tem muito mais o que galgar nesse campeonato. Dificilmente vai conseguir alguma coisa. Mas ainda tem pequenas chances de uma sexta colocação ali brigar por isso. Próximo jogo que a gente vai ter vai ser o Union Saint-Gilloise contra o Dender, cara. O Union Saint-Gilloise é um time que vinha muito bem, tá aqui tentando também chegar ali, mas está numa situação complicada. O Bruges já abriu uma boa vantagem, mas ele tem que continuar tentando, continuar ganhando, principalmente porque ainda vai para o segundo round, onde muda as pontuações, né? O time do Dender vem aqui em 11º colocado, tentando dificultar também. Tinha começado a temporada até um pouco melhor, mas agora vem de 3 derrotas bem duras. O time do Union Saint-Gilloise já caiu, deixa eu conferir. Union Saint-Gilloise já caiu, já não está mais em nenhuma competição europeia, então está 100% focado aqui. Próximo jogo vamos ter o Atlético Madrid contra o Atlético Bilbao, o clássico dos Atléticos, né? O Madrid é um time que vem muito bem dentro de casa, perde muito pouco, muito forte. 2 times que tradicionalmente são fortes dentro de casa. O problema é que o Madrid vai ter um jogo contra o Real Madrid na quarta-feira, terça-feira. Então, um jogo muito duro, que provavelmente vai dificultar. O Atlético Bilbao tem um jogo contra a Roma na quinta, mas é igual eu disse, tem 2 dias a mais, né? Tem a própria terça, que o Atlético Madrid já vai estar jogando, e a quarta, então acho que está um pouco mais tranquilo. O Campeonato Espanhol está muito disputado, então todo ponto vale aqui, né? Todo ponto vale muito. Então, acho que vai ser um jogo muito difícil. Cara, eu vejo o Atlético Madrid um pouco melhor, mas eu quero saber muito o time que o Atlético Madrid vai jogar aqui. Isso vai dificultar muito. O Atlético Madrid que teve um jogo super desgastante, um 4-4 contra o Barcelona aí na Copa do Rei. Então, tá puxado, cara. Tá puxado pro elenco aqui.
Próximo jogo a gente vai ter o Feyenoord contra o NEC, cara, o Feyenoord que vem de 2 vitórias, que deu uma melhorada aqui, que tá tentando buscar e vai pegar um adversário muito fraco. Pelas odds aqui, pela movimentação do mercado, o Feyenoord vai poupar bastante. Eu acredito que vai poupar mesmo. Vai pegar a Inter na quarta-feira. É um jogo muito difícil para o Feyenoord. É dentro de casa, então deve estar bem focado nessa Champions, que é um jogo que vale muito para o Feyenoord. A gente tem que ser sincero. O Feyenoord vai brigar aqui para tentar manter sua terceira posição de Champions League. É a disputa dele. O PSV e o Ajax já estão bem na frente. São times muito fortes, muito melhores aqui para a disputa do título. Então o Feyenoord esse ano briga por terceira posição. Almeria e Málaga, aqui a gente vai ter. O time do Almeria vem de 4 empates seguidos, cara, não é muito bom, mas vai pegar o time do Málaga, que é um time bem fraco, cara, que apesar de ter saído ganhando aqui os últimos 4 jogos, é um time que tem bastante dificuldade. Ganhou do Cartagena, que é o pior time, eu acho que eu até peguei esse lei aqui, não tô lembrado, acho que eu peguei esse gol, mas perdeu para os outros, é um time que tem muita dificuldade, que empata bastante, aquele jogo bem under mesmo, mas para mim o time do Almeria é um pouco melhor, então eu acho que esse Lei Málaga pode encaixar aqui também. Para fechar, para fechar a Europa ainda não, vamos ter aqui o PSG contra o Lille, jogo também muito interessante, cara, o PSG dispensa comentários, cara, muito forte aqui, é muito melhor, tá com essa Ligue 1 na mão de novo, vai enfrentar o time do Lille, que não vem tão bem fora de casa, vem de vitória, mas não vem com a race tão boa, tá com dificuldade. O PSG pega o Liverpool na quarta-feira, um jogo muito duro pro PSG, pegou para mim, eu acho que talvez um dos melhores times, está jogando muito na Premier League, então, cara, provavelmente o PSG deve mesclar aqui o time, deva vir poupando algumas peças, vir focado no Liverpool, até porque a Ligue 1 não serve muito mais pro PSG, já tá fácil de ganhar. E o Lille, cara, o Lille joga contra quem? Eu acho que o Lille joga. Ou o Lille foi eliminado? Foi eliminado. Não tem mais jogo do Lille aqui, não. Lille. Não, tá aqui. Sabia que ele jogava? O Lille joga contra o Dortmund na terça-feira. Tem até um dia a menos. E aí também o Lille também pode acabar poupando algumas peças. Então, nenhum dos dois vai ter um jogo fácil. Se poupar dos dois lados, aí o PSG tem muita vantagem. Então, pode ser que vire um Lille. Para fechar a Europa agora sim, vamos ter o Vitória de Guimarães contra o Casa Pia. O Guimarães que não vive um bom momento, que continua com sua defesa sólida, mas está com um pouco de dificuldade de ganhar os jogos, está com um pouco de dificuldade de ser superior. Vai pegar o time do Casa Pia, que é aquele time que sempre dificulta, mas que vem de 2 jogos um pouco ruins. O time do Vitória de Guimarães vai jogar na quinta contra o Betis, então tem a competição europeia, mas eu acho que quinta já tem bastante tempo, dá para focar nesse jogo aqui. Então acho que pode ter sim os momentos de Lei Casa Pia e também acho que pode ter boas bolas paradas para ele, já que é um time muito bom de bola parada. O pessoal também trouxe alguns jogos do estadual para quem quiser trabalhar. Vamos ter aqui o jogo entre o Vasco e Flamengo, cara. Apesar do Vasco não ser um time que está indo tão mal aqui, a gente olha as estatísticas dentro de casa, o Flamengo para mim hoje é um dos times que está melhor ainda dos grandes do Brasil. É um time que está jogando muito bem, que está indo muito forte. E, cara, eu acredito que tem tudo aqui para ganhar do time do Vasco. Realmente vejo o Flamengo muito mais preparado, então acho que é um jogo para Lei Vasco. Vou ser sincero com vocês, não estou assistindo muitos estaduais, então não sei tanto. Eu vou muito pela leitura e vou muito na manha nesse tipo de jogo aqui. Mas eu acho que é um jogo para Lei Vasco. Próximo jogo vamos ter aqui São Bernardo contra o Palmeiras. Aqui eu sei que já acabou o grupo, então já vai ser a parte de confronto direto, né? Do mata-mata, cara, não tem o que falar. Apesar do time do Palmeiras não viver o melhor momento deles, tá com as dificuldadezinhas, quase não se classifica, é muito melhor que o São Bernardo, cara. Não tem. E o Palmeiras geralmente cresce um pouco nos mata-matas. Então, cara, é um jogo para Lei São Bernardo, é um jogo para tentar ficar a favor do Palmeiras e ponto. Último jogo do dia, a gente vai ter aqui o Caxias contra o Inter. O Inter ganhou do Caxias de 2-0, eu acho. Deixa eu até olhar aqui esse confronto direto. Foi 2-0 mesmo. E, cara, tá com a classificação na mão, vai jogar dentro de casa, provavelmente o Caxias vai ter que se expor, eu acho que o Inter vai vir para ganhar novamente, é mais time, é melhor, então acho que vai dar aqui uma vitória até tranquila, até fácil pro Inter nesse Caxias aqui, nessa semifinal do Gauchão. Pessoal, vídeo muito longo, quero agradecer a presença de todo mundo, grande abraço, salve, tamo junto e amanhã eu faço outro.